Olá, eu me chamo Luciano Coelho, sou advogado, sócio e responsável pela área trabalhista do escritório Coelho e Taxa Advogados. Inicialmente eu preciso agradecer, a CDL pela parceria e pelo convite, que eu fiquei extremamente honrado em poder participar dessa iniciativa, a qual eu parabenizo, porque nesse momento de crise, nesse momento de insegurança, eu tenho defendido, eu tenho mencionado muito para as pessoas próximas que faz parte do combate a esse coronavírus a informação, manter-se atualizado com informações de fontes confiáveis é uma arma muito poderosa nesse combate ao coronavírus. Então, por isso, eu gostaria de mais uma vez parabenizar a CDL por essa iniciativa, levando conhecimento aos seus associados e à sociedade como um todo, nesse momento em que informação é vital para que a gente supere esse momento tão difícil. E aí, além dessa palestra, claro, outras fontes de conteúdo confiável que eu posso indicar são oriundas de sites do próprio governo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia e também a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Esses sites, esses órgãos, eles estão colocando plataformas específicas com informações específicas para o combate ao coronavírus. Então, tanto empregado como empregador vão ter fácil acesso a esses canais e vão ter acesso a conteúdo farto e de fontes confiáveis para que possa pautar as suas decisões no dia a dia. Dando início, rapidamente, então, de forma muito básica, explicar que o coronavírus é na verdade, uma família de vírus que causam infecções respiratórias, em regra. Que no final de 2019, após alguns casos registrados na China, foi descoberto um novo tipo de coronavírus. E o nome científico é o SARS-CoV-2, que desencadeia a Covid-19. E, pelo que já tem se visto, é uma doença extremamente contagiosa. E diante do aumento gravíssimo do número de casos do coronavírus com escala mundial, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou o estado de pandemia no dia 11 de março. Então, a partir desse dia, houve, de fato, uma movimentação mundial para o enfrentamento desse Covid-19, que acabou tendo uma escala entre países, e que, de fato, tem colocado em situação difícil o Brasil e diversos outros estados. Dito isso, vamos ponderar rapidamente aqui a legislação que ela aplicada nesse caso. Para a análise das questões trabalhistas, então, além do conjunto de regras que já são previstos na Constituição Federal e na própria CLT, na própria consolidação da lei de trabalho, os principais atos normativos que dispõem as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Covid são 3 em regra. Vocês vão verificar que são muitas, mas especificamente ao escopo dessa palestra em relação às normas mais robustas e que mais têm sido aplicadas nas relações trabalhistas, são 3. É a lei número 13979, a medida provisória número 927 e a medida provisória número 936. Agora, diante da grande quantidade de normas que estão sendo elaboradas para enfrentamento dessa crise, dessa calamidade, o governo ele está diariamente, praticamente diariamente, atualizando essa legislação, e ela tem sido de forma transparente colocada num portal no site do Planalto, o planalto.gov.br. É mais uma fonte confiável de acesso a informações sobre o Covid. O planalto.gov.br, lá o visitante poderá ter acesso a toda a legislação que tem sido elaborada
para enfrentamento dessa crise. Tá? Partindo para o objeto de fato dessa palestra em relação aos desafios, eu já começo em relação às orientações básicas para os empregados. Né? E nisso a legislação ela já prevê que cabe aos empregados observar as normas de segurança e medicina do trabalho. Isso já é posto na CLT e também cabe ao empregado respeitar, observar as instruções do empregador, devendo colaborar com a empresa na aplicação das regras que visam proporcionar um ambiente de trabalho salubre e seguro. Isso decorre da inteligência do artigo 158 da CLT. Isso não é novidade, não foi disciplinado em virtude do Covid-19. Isso já é uma regra padrão que deve ser aplicada independentemente da natureza da doença ou da natureza da segurança que se deve proporcionar ao colaborador. Agora, especificamente quanto a essa crise do coronavírus, é importante registrar que o empregado ele deve cumprir rigorosamente as medidas básicas de saúde e higiene recomendadas pela OMS, pelo Ministério da Saúde, essas medidas que são comuns a todos. E é importante ressaltar que caso o empregado ele se recuse a cumprir uma dessas medidas, isso vai ser equivalente ao não uso deliberado de um equipamento de proteção individual, ao uso de uma EPI. Nesse caso, é passível de punição. Ou até mesmo demissão por justa causa, a depender da gravidade da situação, a depender da recorrência desse mau procedimento do funcionário. Tá? Em caso de suspeita de contaminação, o empregado ele deve comunicar imediatamente o seu empregador, bem como as autoridades sanitárias, tá? Sobre possíveis contatos com agentes infecciosos e sobre eventual circulação em áreas que estejam sendo consideradas como regiões de contaminação. Essas obrigações elas são formalmente previstas no artigo 5º da Lei 13.979. Não é uma faculdade do empregado comunicar, não. Ele tem essa obrigação de comunicar, até porque está em jogo também o direito à saúde dos seus colegas e de toda uma sociedade. Então, outro ponto, será considerada falta justificada ao serviço o período de ausência decorrente das medidas de isolamento e quarentena. E aqui é importante mencionar que não é esse isolamento que é pactuado entre as partes, esse aqui é o isolamento formal, quando são medidas que aplicadas pelas próprias autoridades sanitárias competentes. Nesse caso uma autoridade determine o isolamento ou a quarentena de um trabalhador, as faltas que eventualmente ocorram, elas não serão descontadas, serão consideradas justificadas. Nas empresas em que as atividades forem mantidas, nas empresas cujas atividades sejam essenciais, exemplo, os empregados não podem se recusar a trabalhar. Para isso eles precisam de uma justificativa médica, sob pena de restar configurado o ato faltoso. Seria uma falta injustificada e, como toda falta injustificada, é passível de punição. Inclusive de justa causa na hipótese de recorrência ou num possível abandono, caso ultrapasse 30 dias. O empregado ainda, preciso mencionar aqui, nessa situação de pandemia, muitos estão preocupados, muitos estão se sentindo inseguros. Agora, isso é importante mencionar, que esse sentimento de risco, na hipótese do empregado se sentir em risco no ambiente de trabalho, não gera direito por si, o direito de faltar. O empregado ele não tem o direito de faltar ao trabalho simplesmente porque ele se sente em risco no ambiente de trabalho. Até porque isso é muito subjetivo. Nesse caso, uma possível solução seria uma negociação direta com o empregador.
seja para tentar viabilizar o uso de férias, a prestação do serviço em home office, entre outras várias possibilidades que, como veremos um pouco mais na frente, a legislação mesmo emergencial previu e está autorizando empregado e empregador se utilizarem, né? Mas, repetindo, não há direito a faltar, o que é importante, principalmente para aqueles trabalhadores que estão enquadrados no grupo de risco, buscar uma negociação, buscar um bom senso, né? Buscar uma solução racional com o seu empregador e com isso conseguir não estar no ambiente de trabalho e se preservar fazendo o seu isolamento social. Tá, ok? Essas seriam as orientações para os empregados. E para os empregadores, da mesma forma, eu preciso iniciar registrando, né, e ressaltando que, independentemente de um momento de crise, né, a própria CLT, né, por força do artigo 157, ela já prevê que cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, né, instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente, no caso, Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, a depender do órgão relacionado, tendo alguma determinação, cabe ao empregador adotar essas medidas, e também cabe à empresa facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Tá? Então, especificamente para o enfrentamento dessa pandemia de coronavírus, é importante que algumas providências sejam tomadas pelo empregador, seja em conjunto com o seu médico do trabalho e com o apoio de setores como o jurídico e o departamento pessoal. Né? Vamos lá, que medidas seriam essas? Primeiro, identificar os funcionários enquadrados no grupo de risco, idosos, gestantes, hipertensos, doenças cardíacas, doenças pulmonares, diabetes, são alguns dos exemplos de enquadramento no grupo de risco. Né? Então, identificando esses funcionários do grupo de risco, mesmo que eles não apresentem sintomas, né? Então, identificá-los e retirá-los do ambiente de trabalho, adotando medidas como teletrabalho, licença remunerada, ou banco de horas, antecipação, muitas outras que a gente vai ponderar individualmente daqui a pouco. Além disso, é dever da empresa potencializar a higienização dos ambientes de trabalho, né? Especialmente daqueles mais manuseados, como corrimão, maçaneta, né? Melhorar o ambiente dos lavatórios, aumentar a disponibilidade de álcool em gel, tudo isso é relevante, manter os ambientes arejados, né? Então tudo isso são providências que podem minimizar, né, o contágio, a contaminação dos seus colaboradores. Evitar reuniões presenciais. Hoje a tecnologia já permite a utilização de diversas ferramentas para reuniões online e com isso preenchendo todo tipo de requisito e necessidade de uma reunião presencial. Né? Eventos devem ser suspensos, né? Sejam confraternizações, seminários, reuniões, workshops, tudo isso que acaba gerando uma aglomeração de pessoas deve ser suspenso por cautela. Né? Medidas do dia a dia, como formação de turnos de trabalho, exemplo, aquela empresa que tem um turno único, que é, vamos dizer, que funciona a horário administrativo, de 8 às 17, 8 às 18, com 2 horas, excepcionalmente criar turnos, pulverizar esses turnos de trabalho para que nem todos entrem no mesmo horário, nem todos saiam também no mesmo horário. Né? Então, se antes era de 8 às 17, cria um de 7 às 16, outro de 8 às 17 e de 9 às 18. Né? E com isso pulveriza os turnos e com isso fraciona as aglomerações nos horários de entrada e saída
E a mesma coisa vale também para os intervalos para a refeição, né? E falando em refeição, reduzir a capacidade do restaurante, né, para observar uma distância mínima de 2 metros entre os colaboradores, dar uma separada nas mesas, restringe a entrada para que isso seja possível e que se garanta um mínimo de segurança no momento do intervalo para a refeição, né? Suspender viagens de trabalho, isso é muito claro, principalmente para locais em que o risco de contágio está latente, né? Está muito claro, está demonstrado. Uma via possível também é aquelas empresas que se utilizam de biometria no controle de ponto, fazer algum tipo de adaptação no sistema para que a marcação não seja feita nas digitais dos funcionários, então usar o crachá ou uma leitura de QR Code, para que isso não viabilize com uma quantidade muito grande de manuseio no equipamento e com isso possibilidade de contaminação, não é? Outros pontos, né, básicos também e que muitas vezes são esquecidos como é que eu posso dizer, a fiscalização efetiva das empresas terceirizadas, né? Então não adianta a empresa ser o mais responsável possível, gerando um programa de risco, adotando medidas de prevenção, quando deixa escapar as providências em relação às suas empresas terceirizadas. Então, os seus colaboradores estariam protegidos, mas vem um terceirizado sem qualquer instrução, sem qualquer apoio, sem se utilizar das medidas de proteção e acaba por colocar por água abaixo todas as providências que a empresa tomou com os seus colaboradores. Então isso é muito importante, fiscalizar de forma próxima, notificar as empresas terceirizadas para que elas também adotem fielmente as medidas para a proteção dos seus empregados, né? Além disso, importante é uma efetiva atuação das comissões internas de prevenção ao acidente, as CIPAs, né? Porque essas comissões, por exemplo, elas podem identificar risco de contaminação no ambiente de trabalho, né? Elas podem elaborar planos de prevenção, podem supervisionar a utilização correta dos EPIs pelos funcionários, elaborar cartilhas que levem informações relevantes para todos os colegas, né? E nesse sentido, as CIPAs elas têm o dever de atuarem em conformidade, em sinergia com o empregador, para que juntos tenham um resultado melhor no enfrentamento desse Covid, né? Então é muito importante estimular a atuação das CIPAs, né, e cobrar alguns resultados em relação a essas providências, principalmente de fiscalização das medidas no ambiente de trabalho, tá? Especificamente em relação a providências, quando o empregado está com suspeita ou confirmação de infecção, é importante mencionar que em casos de suspeita de infecção do empregado, estando sintomático ou não, tá? Ele pode estar sintomático ou não, o empregador ele deve imediatamente encaminhá-lo para uma avaliação junto ao médico do trabalho, né? E sendo provável a hipótese, sendo constatada a contaminação, o empregador deve promover o imediato afastamento do trabalhador e comunicar a vigilância sanitária, né? Comunicar às autoridades em relação a esse caso. Um adendo aqui, um parêntese, é importante registrar que, ainda que seja garantido ao empregado o sigilo dos seus dados, né, especialmente do seu prontuário médico, essa garantia ela é aqui mitigada justamente pela obrigação que a empresa tem, né, uma obrigação legal de compartilhar com as autoridades os dados essenciais da identificação de pessoas infectadas ou suspeitas. Isso está expressamente previsto no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 13.979. Então, é uma obrigação da empresa processar e compartilhar esses dados. E isso não vai configurar nenhum tipo de
violação ao sigilo do seu funcionário. Claro que esse compartilhamento ele é específico para as autoridades, não pode o empregador sair divulgando ou ter qualquer tipo de negligência e acabar difundindo informações sigilosas do seu colaborador para outras pessoas que não as competentes. Tá? No caso de aplicação de medidas de quarentena e isolamento pelas autoridades, o empregador ele deverá considerar o período de falta, as ausências, como falta justificada, ou seja, esse período de ausência vão ser abonados. Esse período vai ser abonado, não vai haver desconto salarial em relação a esse período de quarentena e isolamento. Importante também registrar que tem um bom senso de que os atestados e os laudos médicos de empregado com suspeita ou confirmação de Covid, eles devem ser recebidos pela empresa exclusivamente por e-mail, ou por outro meio digital viável, mas nunca presencial. Isso não seria coerente, isso iria de encontro a qualquer tipo de medida de proteção, porque nesses casos o que é a obrigação é o isolamento. Então, fazer com que o trabalhador com suspeita de contaminação compareça em loco para a entrega de um atestado médico, ele coloca por terra todas as medidas de proteção que porventura estejam sendo adotadas pela empresa. Então, um simples e-mail ou qualquer outro meio digital, mesmo que posteriormente se exija do trabalhador a entrega da via original, mas nesse momento de pandemia, nesse momento de suspeita, certamente o envio digital desse documento ele é mais do que suficiente para atender o requisito. Tá ok? E aí, nesse caso, ponderando já essas primeiras orientações, a gente passa especificamente para o tema dessa palestra, que são os desafios das relações trabalhistas e as medidas para enfrentamento dessa crise de Covid. Diante da gravidade da crise, inclusive a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, chegou a ponderar que pode haver um aumento do desemprego global em quase 25 milhões. Considerando todo esse contexto, estão sendo construídas medidas trabalhistas com o intuito de minimizar os prejuízos sociais, os prejuízos econômicos, que certamente decorrerão, certamente e infelizmente decorrerão dessa pandemia, já estão ocorrendo, na verdade. E para isso foram publicadas as medidas 927 e 936, que tratam especificamente dessa questão. Muitas outras normas, muitas outras medidas provisórias foram publicadas, mas essas duas elas têm no seu bojo uma quantidade mais significativa de medidas que na prática têm sido adotadas pelos empregadores e pelos empregados. São elas que estão sendo os norteadores na condução desse enfrentamento dessa crise. Então, o que é importante também mencionar é que estamos numa situação extraordinária, e que necessariamente essa situação vai contar com a empatia, com a solidariedade de todos. Vai haver necessidade de um diálogo profundo entre empregado, empregadores e das autoridades públicas, sem radicalismo. Vai ter que haver um diálogo em relação às ferramentas, as medidas a serem adotadas para a manutenção dos contratos de trabalho, e também com o foco de se preservar ao máximo a saúde das empresas, preservar as empresas que já estavam num cenário que não era o melhor, uma crise no país econômico que já se arrastava há alguns anos e que antes mesmo dessa recuperação veio se abater uma nova crise e agravar uma situação que já não era boa. Então, vai haver a necessidade de uma solidariedade, de uma empatia muito grande para poder se chegar num denominador
que consiga superar, né, compatibilizar esses valores. Agora, independentemente da medida que venha a ser adotada, é importante ponderar que o empregador ele deverá sempre ter muita cautela, transparência, ter muito bom senso, né? Isso é importante, muito importante, porque ele vai ter uma gama de ferramentas e ele vai ter a possibilidade de utilizar uma quantidade grande de medidas poder, para poder tentar fazer com que o seu negócio não pereça, né? Fazer com que a sua atividade econômica não seja atingida de forma muito grave e que inviabilize o seu futuro. Então, é importante que ele tenha cautela, tenha transparência no trato com seus colaboradores e tenha bom senso na aplicação dessas medidas, para que não haja tratamento discriminatório entre os colaboradores, né? Não pode sair tratando de forma diferente os seus trabalhadores sem uma fundamentação jurídica que o resguarde, né? Então, em regra, o tratamento discriminatório tem que ser evitado ao máximo, e assim ele vai conseguir evitar reclamações trabalhistas futuras, né? Então, começando essa gama de medidas, inicialmente é importante ponderar que a medida provisória 927, ela disciplina que o estado de calamidade pública para fins trabalhistas constitui hipótese de força maior, ou seja, uma situação em que não é previsível e que não poderia o empregador tomar qualquer tipo de providência para evitá-la, né? Então, hipótese de força maior nos termos do artigo 501 da CLT. E a consequência imediata de tal previsão é a possibilidade de redução dos salários dos empregados da empresa, em percentual de até 25%, respeitando o salário mínimo. Esse é o conteúdo previsto no artigo 503 da CLT, e que tem grandes chances de ser questionado judicialmente. Essa redução pode vir a ser questionada judicialmente por supostamente ofender a Constituição Federal. Mas é uma regra que está posta, é uma regra que até então está vigente na CLT e que muitos empresários, visando a manutenção das suas empresas, têm se utilizado habitualmente aqui para o combate a essa crise. Importante também mencionar, se dessa força maior decorrer a interrupção da atividade empresarial, ou seja, a força maior impede impede o desenvolvimento das atividades, esse tempo que o trabalhador ficar sem executar o seu labor, ficar sem o trabalho, ele pode ser compensado posteriormente, né? Em no máximo 45 dias por ano. Então, se por conta da força maior, por conta dessa pandemia, a empresa teve que fechar 10, 15 dias, esse período de paralisação ele vai ser devidamente compensado pelo empregado posteriormente, desde que observando o limite máximo de 2 horas por dia, né? E não excedendo 10 horas diárias, né? Esses são os requisitos, podendo essa compensação ocorrer por 45 dias no ano, tá ok? Dito isso, também é importantíssimo mencionar que o próprio artigo 2º da medida provisória 927 prevê que durante o estado de calamidade o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito. Um acordo individual escrito para justamente garantir esse vínculo, né? Tentar ao máximo manter a relação ativa, né? Diminuir a possibilidade de desemprego. E um grande detalhe da norma, que inclusive já foi alvo de questionamento judicial e o Supremo Tribunal Federal até o momento tem considerado ela válida, é que ela disciplina que o acordo individual escrito ela terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, né? Então, o acordo individual feito nessas circunstâncias, observando as regras da medida provisória, ela vai valer mais do que as normas legais e mais do que os atos negociais, a convenção e acordos coletivos. Ela só vai estar subordinada, só vai estar submissa aos preceitos constitucionais, tá bom?
E aí vamos para um item que tem feito a diferença nesse cenário, né? Ele tem sido muito utilizado e provavelmente vai ser mantido no cenário pós-Covid, que é o teletrabalho, né? Uma figura nova que veio com a reforma trabalhista, né? E que de fato tem passado a ser aplicado nesse momento de pandemia em larga escala, né? Porque faz com que o trabalhador continue desempenhando suas atividades e, ao mesmo tempo, preencha, né, consiga atingir o objetivo da medida provisória, que é a retirada de trabalhadores do ambiente de trabalho, né, propiciar ao máximo o isolamento social. Então, nesse sistema, né, por essas regras da medida provisória 927, o empregador ele poderá alterar unilateralmente o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, né? Então, unilateralmente, o empregador ele pode colocar o seu colaborador em home office, né? Seja empregado, seja estagiário, aprendiz, e isso independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, tá? Não precisando fazer nenhum tipo de registro no contrato de trabalho, tá? Uma necessidade, uma obrigação decorrente dessa regra é o dever do empregador notificar o empregado dessa alteração com no mínimo 48 horas, tá? Então, essa notificação tem que ocorrer por escrito ou por meio eletrônico. Outra questão é em relação aos custos, né? As disposições relativas à responsabilidade pela infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho à distância. Então, vai precisar de um computador, vai precisar de um software, vai precisar de uma impressora. Toda essa estrutura, o custo dela, a despesa decorrente, precisa estar regulamentada através de um acordo, né? Ela precisa estar prevista num contrato escrito. Agora, é recomendado que esses custos sejam, de fato, arcados pelo empregador, pois, do contrário, existe algum risco, de fato, de um passivo trabalhista no futuro, no sentido de que teria sido colocado um ônus maior, né, um ônus ao empregado, quando o risco do negócio é do empregador, né? Então, não se recomenda que esse ônus seja transferido para o empregado, tá? Nesse período em que houver a transferência, né, a mudança de regime de trabalho para o home office, para o teletrabalho, esses empregados não terão controle de jornada, tá? E como eu disse, sem dúvida, ele já está sendo aplicado em boa parte das empresas, né? Naquelas que não são incompatíveis, e mesmo aquelas que são, alguns setores estão utilizando, como o administrativo, o marketing, alguns setores específicos, ainda que a empresa como um todo não adote, normalmente alguns setores pontuais estão em home office, e a tendência é que se perpetue isso após a crise do Covid passar, né? Outro ponto é a antecipação de férias individuais, né? Durante esse estado de calamidade, o empregador poderá antecipar as férias, e inclusive de períodos em que não houve o preenchimento do período aquisitivo, ou seja, ele não tem um ano de casa, exemplo, ainda assim a medida provisória permite que o empregador antecipe as suas férias, tá? Para isso precisa apenas notificar o trabalhador com antecedência de 48 horas. A regra, no normal, as férias habituais, essa comunicação tem que ocorrer com 30 dias. Então você percebe que aqui tem uma certa flexibilização, em virtude da emergência e da urgência da situação, e o empregador só precisa notificar essa antecipação de férias no prazo de 48 horas, né? Por escrito ou por meio eletrônico, tá ok? E aqui é uma questão óbvia, mas consta na medida provisória que os trabalhadores que pertencem ao grupo de risco, eles devem ser priorizados, né? Então na decisão do empregador de conceder férias individuais para alguns colaboradores, essa questão do grupo de risco tem que ser um fator preponderante na decisão, tá? O empregador poderá optar por efetuar o pagamento da remuneração das férias até o 5º dia do mês subsequente, então não precisa pagar com uma regra habitual, né, com antecedência.
como é uma situação emergencial e uma situação que visa também dar um certo conforto ao caixa da empresa, esse pagamento da remuneração pode acontecer até o 5º dia útil após o gozo das férias, e o adicional de 1/3 pode ser pago juntamente com o 13º no final do ano. Então, não há necessidade do empregador fazer esse pagamento do adicional imediatamente, dando um fôlego, né, dando uma sobrevida ao caixa da empresa, postergando, diferindo esse pagamento para o final do ano junto ao 13º. E o ponto crítico nessa medida é apenas a possibilidade do empregador poderem negociar a antecipação de períodos futuros, né, de férias. Então, férias de 2021, férias de 2022, férias de 2023, e a pandemia não cessa e o empregador vai concedendo, vai antecipando essas férias. Posteriormente, o problema é que esse trabalhador vai acabar trabalhando 2, 3, 4, 5 anos seguidos sem um efetivo descanso, né? Sem um efetivo gozo de férias, o que certamente tem um impacto na sua saúde psíquica, na sua saúde física, inclusive também mitigando alguns direitos, como o direito ao lazer. Certamente esse ponto vai ser alvo de questionamento no judiciário, com chances significativas de revisão, né? Gerando um passivo trabalhista. Da mesma forma que férias individuais, também há a possibilidade do empregador conceder as férias coletivas de forma mais flexível, não havendo aquelas burocracias, não havendo aqueles prazos previstos na CLT, devendo apenas também comunicar com antecedência mínima de 48 horas os colaboradores, né? E também consta aqui o diferimento do pagamento do adicional de 1/3 para o final do ano junto com o 13º, e a remuneração das férias da mesma forma que individual podem ser feitas no mês subsequente ao gozo das férias, né? Algumas outras regras mais simples também são viabilizadas na medida provisória, como o aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, né? Diferimento do recolhimento do FGTS. São várias ferramentas que, de fato, possibilitam o empregador fazer com que o seu ambiente de trabalho seja esvaziado, possibilite aos seus colaboradores um isolamento social, né? E adentrando especificamente na medida provisória 936, né, que inclusive também já foi alvo de análise do Supremo Tribunal Federal, ela traz 2 instrumentos muito importantes para a preservação do caixa das empresas, né, e com isso a própria vida das atividades empresariais, que são a redução proporcional da jornada e salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho, né? No artigo 7º, a medida provisória 936, disciplinou que o empregador, durante o estado de calamidade, poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados por até 90 dias. Para isso, tem que observar os seguintes requisitos. Primeiro, tem que preservar o valor do salário hora de trabalho. Então, mesmo com a redução, o valor hora ele tem que ser preservado. Essa redução ela tem que ocorrer através de um acordo individual escrito, né? E que esse acordo deve ser encaminhado ao empregado com antecedência mínima de 2 dias corridos, né? E a redução da jornada de trabalho tem que observar os seguintes percentuais: 25%, 50% e 70%. Outros percentuais podem ser pactuados, mas aí mediante acordo coletivo, tá? Essa medida provisória prevê a garantia provisória no emprego, ou seja, o empregado que firmar esse tipo de acordo, ele estará estável no emprego, de acordo com a vigência desse acordo, né? Então, se ele fez um acordo de redução por 90 dias, ele vai estar estável nesse trabalho por esse prazo de vigência, ou seja, pelos 90 dias de vigência, e mais 90 após o fim dessa vigência, né? Então, e assim sucessivamente, 60 mais 60, 30 mais 30, sempre assim de acordo com a vigência. Da mesma forma, a relevância em relação à suspensão temporária do contrato de trabalho. Essa é uma regra que veio para suprir um artigo que foi revogado
na MP 927, né, o artigo 18, e que teve uma grande pressão popular, porque nesse artigo 18 do 927 havia uma previsão de possibilidade de suspensão para requalificação profissional, mas não tinha nenhuma garantia de recurso mínimo para a subsistência do trabalhador. Então esse artigo da 927 foi revogado pelo presidente e, corrigindo tal distorção, a medida provisória 936 disciplina que, através de acordo individual escrito com o empregador poderá pactuar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados, pelo prazo máximo de 60 dias. Então, a redução de jornada, 90 dias. Suspensão do contrato, 60 dias. E essa suspensão ela pode ser fracionada em 2 períodos, de 30 dias. Né? Então, durante esse período de suspensão do contrato, além do benefício emergencial, né, que é um valor de complemento que o próprio governo ele entra com custo, né? O empregado ele fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador. Então, se ele tem uma cesta básica, plano de saúde, todos os benefícios que forem concedidos pelo empregador serão mantidos nesse período de suspensão. Na mesma forma, também é prevista a estabilidade, a garantia provisória no emprego para aqueles trabalhadores que firmarem esse acordo. Então, da mesma forma que na redução existe a estabilidade durante a vigência e pelo mesmo período após findar essa vigência. Então, se foi feito um acordo de suspensão por 60 dias, ele vai estar estável por esses 60 dias e mais 60 dias após cessar essa vigência. Né? Esses são os pontos, né? E para finalizar, queria apenas ponderar algumas questões em relação às relações trabalhistas no pós-Covid, né? Até porque a grande quantidade de leis criadas na tentativa do combate dos efeitos do Covid, muitas dessas leis ainda têm a validade em xeque, né? Muitas delas estão sendo ou serão objeto de apreciação do Poder Judiciário. Então, até que se forme uma jurisprudência em relação aos pontos questionados, haverá um cenário de insegurança jurídica, com um provável aumento do número de reclamações trabalhistas. Né? E esse aumento da litigiosidade na Justiça do Trabalho terá forte influência no cenário socioeconômico que está se desenhando, né, de uma grave crise, com o fechamento de muitas empresas, na maioria de micro e pequenas empresas, né, de micro e pequeno porte, com um aumento substancial do índice de desempregados. Nesse contexto de dificuldades, né, e incertezas, uma única coisa é certa: o não retorno para a realidade de antes da pandemia. Né? As coisas não voltarão ao normal de antes. Não existirá o normal de antes. A gente tem que construir um novo normal. É isso que eu tenho conversado muito com as pessoas próximas, com meus clientes, com amigos. Teremos que construir um novo normal, ressignificar conceitos, valorizar novos hábitos. E isso também nas relações trabalhistas. O teletrabalho ele vai ser absorvido para a realidade das relações. As novas tecnologias serão cada vez mais exploradas, economizando-se tempo, evitando-se custos desnecessários. Viagens de negócio para reunião, por exemplo, vão se tornar práticas cada vez mais raras. Quanto à saúde do trabalho, muitas medidas atualmente implementadas serão mantidas após a pandemia, para uma garantia de um ambiente mais saudável, né, para todos os colaboradores. Em resumo, e agradecendo já então a participação, o maior desafio de todos para as relações trabalhistas será justamente modelar esse novo normal, mantendo-se as garantias e direitos dos trabalhadores e a preservação das empresas. Preservação essa que será vital para a retomada da economia do país. Né? Essas são as palavras, espero ter contribuído imensamente, muito satisfeito e honrado com o convite da CDL. E por fim me coloco à disposição por meio da própria CDL, tendo algum questionamento, eles têm o meu e-mail, têm os meus contatos, e com isso eu vou estar à disposição sempre para poder contribuir com informações precisas e informações necessárias para o enfrentamento dessa pandemia. Tá bom? Um grande abraço.